tarde, Jéssica. Tudo bem? Boa tarde, Caio. Tudo bem, sim, e você? Tranquilo. Tá em Florianópolis? Sim, sim, em Florianópolis. Voltou aí do congresso, né? Sim, Isso, o congresso foi muito bom, muito bom. Mas agora bacana. estamos aqui em Florianópolis, o tempo está um pouco nublado, friozinho, mas já já chegando o verão aí. Show de bola. Pessoal, Jéssica é Save ou é Savi, Jéssica? Sempre tive essa curiosidade. Sabe? Save, né? Jéssica Save. Isso. Hoje procuradora de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. E tem uma curiosidade que talvez Jéssica nem saiba, e estou revelando aqui para vocês e para ela, que ela foi uma das primeiras alunas de fora do curso. Você sabia disso, Jéssica? Não sabia. Lá em Sério? 2015, eu acho, teu nomezinho Olha apareceu só. lá e eu lembro porque, lógico, quando você está aqui no Nordeste, né, Piauí e Maranhão, tinha muito aluno, mas não tinha ninguém assim de Uhum. tão longe. Aí quando veio, eu disse, pô, a Jéssica sabe. E aí com o tempo, né, você foi passando nas primeiras fases e aí voltou pro curso, fazendo curso de Sim. segunda fase e curso de prova oral, né? Uhum. E aí eu acho que já 2018, talvez, mais ou menos. É, Mas lá atrás você foi uma das primeiras alunas que a gente teve aqui olha de só. fora, né? Assim, do Nordeste. Então, Uhum. bem Olha que bacana. bom. Hoje a gente vai conversar, Jéssica, sobre a tua preparação para entender algumas coisas do que você fez, né? Enquanto Uhum. concurseira e também sobre alguns aspectos, eu diria, mentais e emocionais, né? Que também são importantes de o concurseiro e a concurseira entender. Né? Eu sempre falo Sim, aqui no curso, e eu acho que esse é um diferencial nosso aqui do Temas, é que a gente, quando monta os nossos programas, a gente sempre olha esses dois pilares, né? A cabeça do concurseiro e o conteúdo que ele precisa. Ele nem vai ser aprovado só pelo conteúdo, porque ele precisa de um equilíbrio mental, uhum. e nem vai ser aprovado simplesmente porque é alguém sadio mentalmente, ele precisa de conteúdo. Então, Isso. tudo que a gente faz aqui no Temas, a gente pensa nesses dois pilares, né, que, no meu entender, são fundamentais para a aprovação. Então, basicamente, a gente quer entender algumas nuances tuas próprias da Jéssica nesses dois ambientes, né? Mentalidade e ação, tá? E aí a gente vai fazer algumas perguntas aqui, a gente vai conversando tranquilamente. Eu vou iniciar aqui as perguntas te questionando primeiro por que você decidiu ser procuradora, né? Por que você decidiu prestar concurso público e por que decidiu, dentro do ambiente do concurso público, ser procuradora do Estado. Então, Caio, eu no início da graduação, né, da faculdade de Direito, eu não pensava em concurso público. Isso era uma coisa muito distante para mim, a possibilidade de ser aprovada no concurso. Então, em quase toda a minha graduação, meu pensamento seria sair da graduação e advogar, né? Mas para o final da graduação, eu comecei a ter professores que eram procuradores da Fazenda, procuradores do Estado, juízes, e aí eu comecei a me interessar mais pelo serviço público em si e pela procuradoria por conta de que era uma atividade que mais se aproximava da advocacia, que era aquilo que eu queria fazer desde o início da graduação. Então, por uma afinidade com a advocacia, e aí a advocacia aplicada no campo público, né, advocacia de Estado, é que eu decidi partir para esse âmbito do estudo. E aí eu nunca e o que também me tirou um pouco dessa ideia de ir para o campo privado e ir para o serviço público, além de ser uma área que é muito gratificante de trabalhar, né, ser servidor público, também teria essa possibilidade de sair da minha cidade, que eu nunca fiz concurso só para Santa Catarina. Eu Caio sabe, né? Eu sempre fiz concurso para o Nordeste, Norte, todo o Brasil eu fiz concurso. Então, para mim, isso era uma coisa muito legal, ter a oportunidade de morar em outros estados, em outras cidades. Então, foi isso que me levou a tanto ir para o setor público, ao invés do setor privado, e ir para a procuradoria, que é o que mais se aproximava da advocacia.
Tu se formou em que ano, Jéssica? Eu me formei em 2012. 2012. Isso. Você formou. Você é de que estado? Me lembra que é Mato Grosso do Sul ou é de Não, Santa Catarina mesmo, né? sou catarinense, aham. Ah, show de bola. Então Isso. você se formou em 2012 e iniciou a tua preparação para concurso quando? Eu comecei em 2014, 2014 para 2015 que eu comecei a estudar mais pesado para concurso mesmo. Até então eu trabalhava com os meus pais e não tinha decidido ainda começar a estudar de forma mais séria, né? Mais forte assim para concurso. Entendi. Aí 2014, você passou quantos anos para passar na sua primeira fase? Então, o primeiro concurso que eu passei e até assumi foi o concurso da Eletrosul Centrais Elétricas. Foi um emprego público, né? E nesse concurso não tinha fases, era só uma fase. Então, eu já passei nesse em primeiro lugar e já assumi em seguida, ali em 2016. Então, essa foi a minha primeira prova, assim, que eu fiz com mais seriedade, assim, e passei. E aí, eu lembro de ter feito a PGE Mato Grosso, foi uma das minhas primeiras, e eu consegui ser aprovada na primeira fase. Então, foi ali eu comecei a estudar em 2014, em meados de 2016 eu já comecei a ter aprovação em primeiras fases, em provas objetivas, né? Então a gente tem aqui mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, não é isso? Isso, isso. Nesse período, que possivelmente foi o teu período de plantio, né? O período de fazer base, enfim. O que que você fez? Como foi que você estudou? Você estudou por livros, por videoaula? O que que você fez nesse período até a aprovação na primeira fase? Então, Caio, no começo eu era bem perdida, assim, porque eu não tinha nenhum colega de faculdade ou um amigo que fizesse concurso público, né? Então foi bem difícil, assim, até eu conseguir achar uma diretriz para seguir, né? Um caminho para seguir. Eu comecei a estudar muito por doutrina, e por doutrina mais pesada, assim, né? Eu não estudava para livros específicos para concurso. Depois ali de um ano de estudo que eu fui começando a pegar o jeito, conversando com os colegas na saída de prova, que eu fui começar a assistir algumas videoaulas e a fazer simulados, a esquematizar resumos, né? Porque até então eu estava fichando livros de doutrina, o que era muito moroso, né? Então, aí eu fui com o tempo pegando isso, mas depois de uma certa maturidade, quando eu comecei a entender mais, aí eu comecei a estudar por videoaulas, que era um estudo que eu gostava de fazer quando eu estava cansada, porque é um estudo mais dinâmico, e também por resumos, materiais já esquematizados por jurisprudência, né, também. Entendi. De 2014 a 2016, nesse período aí de plantio, você não me contou se teve reprovações. Fez provas nesse período, ficou reprovada? Como é que foi de 2014 para 2016? Então, Caio, tu sabes que eu não me lembro muito, aqui é a memória seletiva, eu só lembro das aprovações. Mas eu lembro que eu fiz algumas provas de analista, algo assim, eu acho que eu fiz para analista da Justiça Federal, acho que eu fiz quando eu saí da faculdade para técnico do Tribunal de Justiça, mas eu lembro que a primeira prova que eu fiz para a Procuradoria foi a do Mato Grosso, e eu fui aprovada na primeira fase, e aí não fui na segunda, né? Entendi, entendi. Jéssica, me conta agora como era a tua forma de estudar esses materiais de base, esses livros. Você falou primeiro que em um primeiro momento utilizou livros muito pesados de doutrina e tal, depois você mudou para algo mais palpável para o concurso público e também passou a utilizar videoaulas. Sim. Você fazia algum tipo de esquema de anotação ou só lia mesmo e depois revisava? Como é que você fazia?
Eu fazia, no começo, né, eu fazia fichamento dessas doutrinas, e depois eu fiquei com esse material de resumo, né, e ia atualizando ele. Mas depois, aí, já mais para 2018, ali, quando eu voltei a estudar, né, que eu tive um período aí de parar de estudar, porque eu fui aprovada numa procuradoria que demorou a nomear, aí eu já comecei a pegar mais materiais de cursos que eram enfim, mais esquematizados, eram melhores que os meus resumos. Então, aí depois eu comecei a migrar para esses materiais prontos, já, para ter mais tempo para estudar. Então, no começo eu fazia resumos, meus resumos, e mais para o final da minha preparação eu utilizava resumos já prontos de cursos, né, que eu fazia. Entendi. Agora eu vou falar aqui, a gente está falando aqui sobre o material e tal da doutrina. A gente vai falar sobre as outras ferramentas, né? Qual que é o papel da lei seca, por exemplo, nesse estudo de base, e depois a gente comenta também sobre o papel da lei seca no pós-edital, né? Se tem alguma diferença, o que você entende por isso, como é que você estudou a lei seca, conta pra gente. Uhum. Eu sempre estudei a lei seca junto com os meus estudos. Era sempre o estudo mais chato, que eu não gostava muito, mas eu sempre procurava alguma coisa por dia ler a legislação, né? Em especial dos temas que eu estava estudando no dia. Por exemplo, eu estudava civil, aí eu li uma parte do Código Civil e depois fazia questões de direito civil. Agora, no pós-edital, aí eu pegava mais pesado na lei seca, né? Eu estudava a lei seca junto com o material, mas num volume muito menor do que eu estudava no pós-edital, né? No pós-edital, a leitura da legislação era bem mais forte. Eu reservava um espaço maior do dia para isso. Em especial para ler as legislações esparsas, né? Que são muitas e a gente não está acostumado a ler no dia a dia, no estudo da matéria. Uhum. Tu teve qual a tua principal dificuldade na aprovação para a primeira fase? A minha principal dificuldade de matérias seria direito do trabalho, processo de trabalho, essas matérias periféricas, né? Então, seria isso, assim, eu sempre fui muito bem em prova objetiva. Então, depois, na terceira, quarta prova que eu fiz, eu já estava muito bem, porque eu tenho uma memória boa para memorizar artigo de lei, e isso me ajudou bastante, assim. Então, Entendi. essa não foi a minha dificuldade era mais nas outras fases. Entendi. Eu vou deixar esse ponto da primeira fase, assim, bem destacado, depois a gente passa para as outras, para ficar organizada aqui a nossa conversa. Então, você não teve dificuldade com a primeira fase, né? Você mencionou que talvez por uma habilidade de memorização não teve essa dificuldade. Qual que é o papel das questões na preparação para a fase objetiva? O que você entende por isso? Eu entendo. Fundamental. Fundamental. Questões eu sempre fiz desde o início da minha preparação e nunca deixei de fazer. Foram anos e anos fazendo questões, porque eu acredito que para fazer uma prova, para estar bem preparado, tem que treinar muito, muito simulado, muita questão, tanto fazer questões enquanto estudando, né, para qualquer prova, fazer questões diariamente, sempre fiz questões diariamente das matérias que estudava, como fazer simulados também para simular, né, o momento da prova, o tempo, a pressão, o cansaço, que é inegável, né, fazer 4 horas assinalando questões é muito cansativo. Então, para mim, essa é uma questão fundamental. Para o meu treinamento, foi fazer questões, e até a minha memorização se deve muito à resolução de questões repetidamente. Você fazia todo dia, Jéssica? Fazia. Quase todos os dias. Era muito raro quando não fazia questão. Sempre fazia. Uhum. Eu não gosto muito de tentar precisar a quantidade, porque é muito relativo, né? Mas os alunos perguntam muito, Caio, quantas questões faz por dia?
Eu sempre digo, depende, né? Depende da disciplina, depende da tua dificuldade, depende do tempo que tu já gastou estudando outra coisa. Mas, como o pessoal gosta de respostas prontas, eu vou te passar a missão, né? De tentar precisar, assim, o que você fazia de quantidade diária de questões, se tinha algum parâmetro, ou se você quantificava por semana. Como é que você fazia esse planejamento de questões? Eu não fazia uma quantificação semanal nem diária, era algo mais natural, assim, para mim. Se eu estudasse uma matéria o dia inteiro, que geralmente eu não fazia, eu fazia umas 2 matérias, mas aí chegava no final do dia eu fazia umas 30 questões daquela matéria. Ou então, se eu estudava 2 matérias no dia, aí eu fazia, na metade do dia, umas 20 questões, e no final da manhã, 20 questões sobre a matéria que eu tinha estudado de manhã, e no final da tarde, 20 questões da matéria que eu tinha estudado à tarde. E aí, como fazer questões é algo mais dinâmico, às vezes fazia mais e diminuía um pouco o tempo de estudo, mas não tinha uma organização, assim, diária Uhum, de número fechado de questões. entendi. Pegando um gancho na tua resposta, você mencionou aí que meio que alternava as disciplinas. Como é que você fazia a tua organização de disciplinas? Você estudava uma por dia, 2 por dia, sei lá, 5 de uma vez? Você estudou núcleo duro, depois as outras disciplinas? Como é que você fez? No começo do meu estudo, lá em 2015, 2014, eu comecei estudando as matérias mais importantes para a advocacia pública, né? Que caíam mais pesado. Então, eu comecei estudando administrativo, constitucional, tributário e processo civil. Isso foi o que eu... E aí, civil, eu ia mais na lei seca, que era o que mais caía na época, assim, em primeira fase. Então, essas foram as principais matérias que eu comecei a estudar. E aí, depois, quando eu fui conseguindo aprovação, eu fui começando a abrir mais o meu campo de estudo, né? Mais pesado, assim, para as outras matérias também. Eu não tinha uma organização, para falar a verdade, Caio, eu nunca fui uma pessoa muito, assim, organizada. Eu não sou um exemplo de concurseira, não. Eu estudava... É, eu não tinha um cronograma mensal. Eu estudava por dia umas 2 matérias, nunca mais que isso, e eu ia avançando na matéria, mas eu confesso que eu estudava mais do que eu gostava mais de estudar. Então, eu estudava bastante constitucional, administrativo, tributário, que foram matérias que eu sempre gostei, processo civil, e aí o restante eu ia encaixando, assim, no final da semana, estudei menos essas matérias que caem menos no concurso. Então, Entendi. eu não tinha o cronograma, não. Igual o Gabriel. O Gabriel era mais organizado que eu, meu marido. Gabriel, para quem não sabe, também é procurador do Estado de Santa Catarina. A gente vai conversar com ele. A Jéssica, aqui só um parêntese, foi aprovada acho que em segundo, não foi, Jéssica? Segundo Foi. lugar, e o Gabriel em terceiro lugar. Então, é um casal de sucesso aí, e ambos foram alunos nossos aqui do Temas. Jéssica, me conta agora sobre como que você estudava esse material. Você fazia anotações, escrevia, fazia grifos? Como era que era a tua forma de estudar esse material? Era mais... No começo fazia mais anotações. Depois de um tempo que eu tinha um material consolidado, já tinha esses materiais mais preparados, né, dos cursos que a gente fazia, inclusive os materiais do Temas, que eram bem melhores que os meus resumos, aí eu comecei a estudar mais por esse material, por grifos, enfim. Eu utilizava mais o material no computador, eu estudava no notebook, então fazia grifos diretamente ali no material em PDF, e estudava mais assim, por esses materiais, e assistindo aulas, algumas aulas também, e com material de apoio. Tu tinhas alguma periodicidade de revisão ou também era mais natural? Tipo, eu, por exemplo, eu falo que a minha revisão na fase pré-edital, né? Porque eu sempre divido preparação pré e pós-edital, mas na fase pré-edital que você tem uma necessidade maior de avançar no conteúdo do que propriamente de revisar, eu encaixava revisões não de forma periódica. Eu encaixava, que eu chamo de pelo princípio da necessidade.
que era quando eu sentia necessidade de revisar determinado assunto, seja porque eu errei questões sobre esse assunto, seja porque eventualmente, sei lá, alguém falou desse assunto e eu não estava lembrando mais, seja porque eu lia, por exemplo, uma jurisprudência sobre aquele assunto e não estava mais lembrando, aí sentia necessidade e voltava, né? E essa era a minha forma de fazer revisões no pré-edital. É óbvio que no pós-edital, que o teu estudo basicamente é um estudo de revisão, aí você precisa, né, encaixar todas as disciplinas que estão no edital dentro de um cronograma de revisão. Ah, essa semana eu reviso isso, depois aquilo, depois aquilo. Enfim, aí eu acho que a revisão fica um pouco mais organizada e possível, né? Mas no pré-edital, a minha revisão era meio desorganizada e baseada nesse princípio da necessidade. Como é que você fazia as suas revisões, Jéssica? Era dessa mesma forma, Caio. No pré-edital, eu apenas revisava quando eu sentia que eu não tinha ainda compreendido bem aquele assunto, ou quando eu avançava na matéria e na matéria correlata eu ainda tinha dificuldade de entender, né, o assunto anterior, aí eu voltava para estudar. Mas, por exemplo, administrativo, constitucional foram matérias que eu estudei muito pesadas no início. Então, eu não sentia necessidade, por exemplo, de responsabilidade civil. É uma coisa que a gente estuda muito, né? Então, eu não sentia necessidade de ficar sempre revisando esse tema. Então, eu avançava na matéria também no pré-edital. E aí, no pós-edital, aí era um resumo com materiais, né, resumidos, né? Mais rápidos, assim, de informação mais rápida para conseguir, principalmente para a prova objetiva, né? Para conseguir abarcar no estudo o maior número de pontos ali do edital, que eu ia marcando, né? Os pontos que eu já tinha estudado, ia grifando e ia avançando todo dia para tentar grifar mais alguns pontinhos ali e tentar estudar tudo. Nunca era possível, mas na medida do possível, quase tudo antes da prova. Uhum, entendi. Esse ponto é interessante porque. E é comum, né? Eu nem julgo porque isso é absolutamente comum e deve fazer parte, eu acho que, da mentalidade de 98% dos concurseiros, né? Que é a preocupação em esquecer o conteúdo ao longo da preparação, ao longo da jornada. Mas o que o pessoal deve aprender, né? O pessoal deve aprender, o pessoal que está estudando na fase pré-edital, que está ali ainda formando base, ele deve aprender e ter consciência de que ele não precisa daquela informação ou de todas as informações guardadas na cabeça, né? Nesse momento pré-edital. Às vezes o pessoal diz assim, Caio, eu comecei a estudar, estou na semana 10, mas não estou lembrando de quase nada ali da semana 2 de estudo. Aí eu pergunto, sim, você precisa lembrar agora por quê? Você vai fazer alguma prova? Eu disse, não, é porque eu quero estar lembrando. Eu disse, rapaz, não tem condição, você não vai lembrar de tudo a todo tempo. Eu sempre falo isso, você não vai lembrar de tudo a todo tempo. Você só precisa lembrar de boa parte dos conteúdos no pós-edital e mais especificamente do pré-prova. Aí sim, você tem que ter um esforço maior de lembrança. Porque se você não está lembrando ali na semana da prova, é lógico que tem algum problema, tem algum perigo. Agora você está no pré-edital, que vai fazer prova daqui a um ano. Você quer guardar essa informação, você não vai conseguir. Você está num processo inicial de percorrer os principais conteúdos, não de revisar, mas de fixar boa parte desses conteúdos e deixar aquele material pronto para que quando você precise, daqui a 6 meses, daqui a um ano, você em poucos minutos olhe o material e aí sim consiga revisar e consiga gravar de fato aquela informação, né? Mas é muito comum que a galera tá no começo e tá preocupado com revisão, preocupado em lembrar de tudo, quando na verdade o principal percurso dessa fase é avançar no conteúdo segundo o meu entendimento, né? Uhum. Sim, também entendo assim. E muitas vezes a gente acha que não lembra, mas chega na prova, quando são colocados problemas ali, a informação vem, né? A informação que está no nosso cérebro aparece e a gente consegue resolver a questão. Às vezes o próprio nervosismo e a ideia de não conseguir lembrar te dá esse apagão, mas a informação está ali em algum lugar e aí por isso a revisão com esses materiais rápidos para a gente conseguir reavivar cada vez mais essas memórias. Né? Show de bola.
Jéssica, vamos passar aqui para a segunda e terceiras fases, que também é importante da gente conversar. Segunda fase, prático-discursiva, e terceira fase, prova oral. E aqui eu lembro bem, você fez bastante curso com a gente, e aí eu quero ouvir em primeira mão, que a gente não teve essa conversa antes, né? Se você teve alguma dificuldade na redação de peças, de pareceres, de questões discursivas, o que te ajudou, o que não ajudou, o que você fez? Conta pra gente. Então, Caio, no começo, quando eu comecei a ser aprovada nas primeiras fases, eu fiquei muito assustada, porque eu não tinha noção como redigir essas questões, como redigir peças de concurso, peças, né, exigidas no concurso, eu não tinha a mínima noção nem de como começar. E aí eu comecei a fazer os cursos, né, com você, inclusive, e, e foi o que me foi essencial, assim. Sem o treino, eu não, tanto na segunda fase quanto na prova oral, sem o treino, eu não teria conseguido, porque foi no treinamento que eu comecei a aprender, né, como que era cobrado, como eu devia elaborar as respostas, quais eram as dicas, o que poderia vir no espelho, todas essas questões, né, que a gente vai aprendendo com o treinamento. Mas eu tinha bastante dificuldade, sim, no começo. Eu lembro que eu fazia os cursinhos, eu errava muito e tirava notas baixas, enfim, foi tudo parte do aprendizado, mas eu comecei bem mal, assim, bem mal, e depois fui melhorando gradativamente com o treinamento. Mas geralmente o pessoal reclama que a gente pega pesado nos cursos de segunda fase, né? E durante um tempo eu até refleti sobre isso, mas mantive a pegada que já está dando certo aí há alguns anos, né? Quase uma década. Uhum. Porque a gente realmente puxa mais do que as bancas, eu acredito nisso. Não para deixar o aluno mal, nem nada disso, mas para que o aluno realmente seja colocado diante de um desafio que ele consiga ser fortalecido. Né? E que quando chegue numa prova, chegue forte, chegue com segurança nas suas respostas. Né? Uhum. Me diz uma coisa, Jéssica, ainda nesse ambiente de segunda e terceira fase, você chegou a ficar reprovado em alguma segunda fase? Sim, foi aprovado na PGE Mato Grosso, acho que na PGE Maranhão, sim, fui reprovado em algumas. Uhum. Uhum. Então você teve aí um histórico de reprovação em segundas fases e depois foi aprovado em segundas fases e, obviamente, seguiu Isso, adiante. Você isso. enxerga algum gatilho que fez você ser reprovada primeiro e depois passar? Alguma coisa que rompeu essa aprovação? Ou foi fruto aí de um processo natural de amadurecimento de conteúdo, enfim? Eu acho que foi mais isso, fruto do processo aí de amadurecer o conteúdo e de treinamento, porque no começo eu era bem, enfim, era bem crua mesmo nesse mundo de concursos, assim. Foi com o tempo que o conteúdo foi amadurecendo e a forma de elaborar a questão, de escrever a questão, a resposta, a forma de escrita mesmo, né, que a gente vai vendo melhor, tudo isso foi melhorando gradativamente, assim. Eu também não fui aprovada em algumas, acho que uma prova de sentença, porque eu fiz Tribunal de Justiça também, para magistrado, né? E também não fui aprovado numa prova dessa. Entendi. Jurisprudência para essas duas fases, para a segunda e terceira fase, o que você acha? Eu acho importantíssimo. Uhum. Eu acho que, pelo que eu me lembro, eu nunca fiz uma prova que não caiu algo de jurisprudência na, nas questões, tanto de prova oral quanto na prova discursiva. É algo muito forte, né? E cada vez mais forte, principalmente depois do Código Civil, que fortaleceu esse sistema de precedentes. A jurisprudência é essencial, e é essencial no nosso trabalho, né? Então, isso reflete também na elaboração de questões ao longo de toda a prova.
Uhum. E, Jéssica, para fechar esse ponto aqui de segunda e terceira fase, também é uma dúvida comum dos alunos, né? Como se preparar para uma prova oral? Não estou falando nem de treino, né? Porque o treino parece que é algo ponto de partida. Quem está na prova oral é óbvio que tem que treinar, tem que verbalizar e tal. Mas como estudar o conteúdo de uma prova oral? Você estuda parecido com a primeira fase, com a segunda fase? Você estuda lei seca, por exemplo, ou você vai revisando o material? O que você acha que o concurseiro, fora de um ambiente de treino, em casa, na frente da mesa, ele deve fazer se preparando para uma prova oral? Então, isso vai de um conhecimento prévio também da banca, né? Eu acho que porque tem provas orais que são mais letra de lei e tem algumas que são nada letra de lei, né? Então, eu acho que vai da banca, mas de qualquer forma é um estudo mais resumido, né? Porque o estudo, eu entendo que o estudo para a segunda fase ele é bem mais pesado do que o estudo para a prova oral, mais verticalizado, né, no conteúdo. E o estudo para a prova oral, como são perguntas geralmente mais simples, é um estudo de revisão mesmo, dos resumos e leitura de jurisprudência mais rápida, assim, né, os resumos da jurisprudência, e dependendo da banca também, letra de lei, mas eu acho que é um estudo mais parecido com a primeira fase do que o estudo para a segunda fase. Entendi. Então, eu acho que nesse primeiro momento aqui da nossa conversa, eu estou satisfeito. A gente falou aqui das três fases, falou como é que você se preparou e tal. Eu vou gastar contigo aqui mais alguns minutos só para a gente entender paralelo da preparação, né? Porque o concurseiro, ele também é gente. O concurseiro, ele não aperta lá um interruptor e vira concurseiro, né? Então, ele tem a vida que, que anda junto com a preparação para concurso público. E eu queria entender um pouco como que era essa tua vida durante a tua jornada, né? Você tinha vida social, se saía, se não saía, se estudava final de semana, se muda, Tá, por exemplo, antes do edital e depois do edital. Conta também um pouco para a gente sobre isso. tá. Então, Caio, como eu te disse anteriormente, nem no quesito de organização, nem no quesito de vida social, eu sou um exemplo para o concurseiro, porque o que é saudável, né, é que a pessoa estude, mas tenha, de uma forma saudável, né, também não deixe de lado a vida social por completo e mantenha hábitos saudáveis. Eu fui totalmente no contrário disso daí. Eu me isolei. Teve uma época que eu fui morar até numa cidade que não tinha ninguém, que era uma praia, que não tinha ninguém no inverno. E aí eu estudava, acordava às 4 da manhã, estudava até às 11 da noite, no período que eu não trabalhava, né? Porque teve uma época que eu estudei trabalhando, 8 horas por dia, e teve uma época que eu estudei depois, até que pedi demissão desse meu emprego, para dedicar exclusivamente para estudo de concurso. Então, nas duas épocas foram épocas que eu não. Natal, Réveillon, Carnaval, final de semana, eu nunca estava com a minha família, eu estava sempre estudando, em todos os aniversários, família, tudo. Eu não saía de casa, eu só estudava. Já passei assim, ó, um mês sem nem ver a rua. E era um negócio, não ia para academia, era só estudar, era a única coisa que eu fazia. E era das 4 da manhã às 10 da noite, todo dia, e não foi saudável. Quando eu passei, que eu tomei posse, eu fui fazer meus exames, não estavam muito bons. Já pensou se tu Mas, fica na fase de perícia para tomar posse? é, Perícia chega, diz, não, essa daqui não é, pode assumir não. então, assim, para mim foi mais radical e era intensificado na época de pós-edital. Aí era um negócio bem frenético. Teve uma época até quando eu trabalhava, que eu trabalhava na Eletrosul, e aí era com ponto batido, tudo, eram 8 horas diárias, né? E eu estava me preparando para a PGE Mato Grosso do Sul, que eu fui aprovada também lá. Inclusive, cheguei a tomar posse.
E nessa época do pós-edital, eu chegava em casa às 5h30 do trabalho, eu dormia das 5h30 às 11 da noite, e 11 da noite eu acordava e ia até no outro dia às 8 da manhã estudando. Eu era no contraturno do Gabriel, meu marido, a gente nem se via mais. Então, foi porque eu também precisava, porque no começo a minha base de conhecimento era mais fraca, e eu precisei ir atrás disso, e eu sempre tinha uma noia, assim: "Não, eu não estou estudando, meu concorrente está, então eu tenho que estar estudando". Então, a minha a minha experiência não é para ser muito replicada aí não. Eu vou te falar uma coisa, é um pouco próxima da minha, viu? Não vou mentir para ti também que eu sou alguém absolutamente politicamente correto em relação a isso. Inclusive eu tenho um podcast que eu chamo Ter Foco, né? Esse podcast eu falo exatamente um pouco disso, sendo talvez um pouco menos radical do que a gente está falando aqui agora. Mas eu acho que essa ideia de ter foco é você meio que ter um propósito único de vida. É meio que você olhar ali para aquele ponto exclusivo e buscar aquele ponto exclusivo. O que circunda as tuas ações, o que está paralelo a essas ações, elas têm que somar para o teu objetivo. O que eu estou falando? Estou falando assim, Caio, tu não saía de jeito nenhum, saía muito pouco, e quando saía, era pensando no meu concurso. Era pensando em, vou sair agora porque eu preciso descansar e amanhã eu preciso estar melhor. Então, perceba que a cabeça, mesmo nos momentos de distrações, é uma cabeça voltada para o propósito único de vida, né? Então, eu tive um pouco dessa tua vida isolada. Agora sim, vou fazer um parêntese para também não parecer aqui alguém radical demais. Eu acho que no meu caso deu muito certo, porque a minha preparação basicamente foi uma preparação muito intensiva e muito curta. Assim, foram meses, né? Por questão de 10 meses que eu iniciei minha preparação e que eu tive a aprovação. Caio, tu passou em 10 meses? Passei em 10 meses intensos, mas antes eu estudei alguns anos durante a faculdade, né? Acho que o que me diferenciou foi ter trazido a minha preparação para dentro da faculdade e não propriamente ter estudado pouco, né? Porque quando você fala que estudou 6, 10 meses, parece pouco, mas na verdade eu estudei 2, 3 anos dentro da faculdade e depois mais 10 meses intensivos. E aí, nesses 10 meses, sim, foi uma loucura, um pouco parecido com você, e as coisas parece que o universo, ele soma quando você realmente mostra que quer muito, né? Eu tinha um vício nessa época que era futebol, até tenho hoje, mas um pouco menos, e saía para jogar muito, né? E aí, quando saiu o meu concurso, eu disse, não, agora eu vou ter que estudar. Aí, o que aconteceu? Arrebentei o joelho. Então, nem que eu quisesse jogar, eu não ia jogar mais. Então, o período de descanso foi providencial também ali para o concurso público, né? Sim. Então, bacana. A gente pensa um pouco parecido em relação... Agora, você foi bem mais radical que eu, viu? Essa assim, tua rotina de 4 horas da manhã até 10 da noite, eu não sei se eu suportaria, não. foi porque, assim, antes ali de 2017, antes de eu ter passado ali para o primeiro concurso, não era tão radical assim. Mas aí depois que eu assumi nessa empresa, nessa sociedade de economia mista, eu queria muito passar para a PGMS, que eu tinha sido aprovado na primeira fase. Aí eu comecei nesse ciclo muito pesado. E aí, como eu não fui nomeada, eu fiquei nas vagas, mas demorou muito para eu ser nomeada na PGMS. E aí eu até tinha parado de estudar porque era o concurso da minha vida. Eu queria ir para lá, para Mato Grosso do Sul. Só que aí demorou muito para nomear. E aí eu pedi demissão dessa empresa que eu trabalhava, e eu ganhava bem, era um lugar legal de trabalhar. E eu foquei, olha, em 1 ano eu tenho que passar no concurso, eu vou passar, e eu só vou estudar, e vai dar certo. Eu não tinha na minha cabeça a possibilidade de não dar certo. Ia dar certo. Então, aí eu comecei até me cobrando, né? Porque eu tinha saído de um emprego bom só para estudar, então eu precisava estudar todo o tempo possível.
Show de bola. E conseguiu passar tendo sanidade mental, né? Não teve problema depois, não. Deu muito certo para você. Eu digo só para o pessoal o seguinte: tanto eu como Jéssica, talvez a gente utilizou essa estratégia porque a gente conhecia os nossos limites também, tá? Também não vão medir vocês pela régua do Caio e da Jéssica, sendo vocês alguém que tenha um histórico diferente, tenha um perfil diferente, e daí pode ser que dê problema. Então, assim, é algo também que é preciso ter cuidado para que vocês respeitem, principalmente o que é mais importante, que é vocês, né? Então, tenham cuidado com isso. Agora, o seguinte, o que eu acho que é premissa, o que eu acho que é princípio, é essa ideia do propósito de vida, do propósito único de vida. Ah, Caio, eu não consigo estudar demais, eu não vou deixar de ir para o aniversário da minha filha, do meu filho, não vou deixar de ir para o Natal. Tranquilo, curta esses momentos, mas enxerga esses momentos e essas distrações como algo que possa somar na tua preparação. Pensem assim: eu estou me distraindo agora porque eu preciso estar mais focado quando eu sentar, né? E não simplesmente, vou sair por sair. Tem gente que diz assim, e isso eu já acho um extremo que eu acho censurável. Tem gente que diz que não precisa estudar final de semana para concurso. Aí eu acho também assim, colocar isso como regra é mimimi demais. Aí eu já acho ser frouxo demais, já acho ser alguém muito frágil para estar inserido no ambiente de concurso público. Concurso público também não é fadinha, não você não vai estudar de segunda a sexta, meio-dia, e depois curtir e ir para a praia, né? Então, você tem que estudar também no final de semana. Você não vai ficar louco estudando 7 dias da semana durante muito tempo e também estudar, 8, 10 horas por dia durante muito tempo. Mas estudar final de semana, tirar o final de semana ali para algo mais leve, eventualmente fazer questões ou ver jurisprudência, descansar num domingo à tarde, beleza, tá de boa. Então eu acho que nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno. Você tem que saber dosar, respeitando a sua individualidade, mas principalmente sabendo que o concurso público não é para anjinho. O concurso público é para quem é forte e para quem busca o seu próprio limite, o seu limite individual, que pode ser diferente do da Jéssica, pode ser igual ao da Jéssica, pode ser igual ao do Caio, mas pode ser igual a, da Maria, que é um pouco menos intensa do que Caio e Jéssica, né? Então, acho que é por aí. Beleza? É isso, Jéssica. Eu acho que a gente conversou bem aqui sobre a tua preparação, sobre como era também os aspectos relacionados aqui ao paralelo do concurseiro, né? Eu estou satisfeito, foi muito bom. Repito, pessoal, a Jéssica é aluna nossa das antigas, foi uma das primeiras alunas, se não a primeira do Sul, né, a contratar a gente lá em 2015, eu acho. E eu fico muito feliz porque a Jéssica tem uma história interessante e bonita de ser contada, porque ela foi aprovada junto com o marido e colado ali, segundo e terceiro lugar em uma das procuradorias mais interessantes do Brasil, que é a PGE Santa Catarina, né? Então, você queria muito ser nomeada no Mato Grosso do Sul, mas talvez estivesse reservado um lugar melhor para você. E eu acho que é uma recompensa também que Deus ou o universo te dá, de estar aí, né, em Santa Catarina com o Gabriel, e eu acho que sendo feliz numa carreira que é super legal aí de Santa Catarina. Obrigado, viu, Jéssica? Com certeza. Eu que agradeço, Caio.